Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Beleza, gente, o vídeo de hoje vai ser um bate-papo, um vídeo mais teórico, mas com informações importantes para vocês. Eu vou tentar fazer um vídeo aplicando isso que eu vou falar, né? Mas é importante a gente estar conversando, entendendo como é que funciona o que eu vou dizer, pra na hora de vocês botarem a mão na massa, vocês lembrarem o que eu vou falar, tá? Então o vídeo de hoje é para dar dicas de técnica e procedimento de costura, né? É uma aula mais teórica, vamos dizer assim, né? Inicialmente, uma coisa até que é uma curiosidade para vocês, né? O que significa a palavra costura, né? A costura, ela vem do inglês seam, e é a junção de dois ou mais tecidos por meio de pontos formado por uma ou mais linhas, né? É uma junção de vários entrelaçamentos. É isso que significa a palavra costura. E ponto de costura, que é um outro termo, né? É um entrelaçamento de linhas formado por um ciclo completo da máquina de costura. Esse ponto se repetirá sempre a uma distância igual no tecido enquanto se repetirem os ciclos da máquina. Então, dependendo do comprimento e da largura do ponto, esse ciclo ele vai se repetir várias vezes, até que você modifique o comprimento, né, a configuração da máquina. Tá pegando essa informação aqui, né, do livro do Senai, então tô pegando direto da fonte, né? E uma coisa que eu sempre falo pra vocês, e foi uma coisa que eu sempre ouvia dos meus professores, né, de profissionais que me ajudaram muito, né, nesse meu processo aí na caminhada da costura, é o seguinte: o processo de formação do ponto ocorre rapidamente se várias vezes formando as costuras. Assim, para costurar, olha só, hein, olha aí, né? Essa parte aqui, olhou? Assim, para costurar é necessário aprender a lidar com a máquina, né? Ou seja, aprender a controlar a sua velocidade e administrar o tecido que está sendo costurado, né? Então isso aqui é primordial. Eu quero aprender a costurar. Qual é o segredo? O segredo é a máquina que você for escolher adquirir, né, usar ou treinar, se conseguir pegar emprestado, né, não importa. É você aprender a mexer naquela máquina de costura, né? Conseguir pegar, né, bem, treinando a coordenação motora da máquina. Eu já mostrei um vídeo, né, tá aqui ó, no card, como que você treina com a máquina de costura. Eu peguei até na máquina antiga, que é com pedal, né, mecânico. Você até precisa ter mais coordenação motora para mostrar para vocês como que você consegue fazer esses treinos, né, na questão de você controlar a velocidade da máquina e a coordenação motora, né, e dentre outras coisas, né. Você precisa aprender a regular pontos, você precisa entender como que você regula a tensão, você precisa entender quais tipos de tecido é o ideal para você regular a tensão, para você trocar a agulha, porque cada agulha você usa para um determinado tipo de tecido, espessura de tecido. Então, o importante, o primordial, você começar a costurar, você precisa escolher a máquina de costura que você vai usar. Ah, mas qual é a ideal para iniciante? Eu falei num vídeo anterior também. A melhor máquina de costura para o iniciante é a melhor máquina que ele vai usar para o trabalho que ele quer fazer. Ou que o dinheiro dele dá para comprar, né? Porque a gente não é rico, a gente compra as coisas com muito esforço. É óbvio que eu vou sempre indicar vocês comprar uma máquina boa, que vai resistir, né, várias camadas de tecido, que ela vai ter algumas funções importantes para você usar. Se você for fazer roupas, você ter uma máquina que tenha zigue-zague, que faça casinha de botão, sabe? Possa ter até alguns pontos decorativos, como a minha máquina tem, mas que ela seja funcional ao ponto de você poder fazer vários tipos de peça, certo? Mas se você for fazer uma coisa muito específica, eu sempre dou o exemplo da moda praia, né? Que você vai usar tecidos de malha, né, super elásticos, e aí não é ideal você ter uma máquina de costura reta e zigue-zague. Não que seja impossível você fazer alguma coisa, mas vamos dizer assim, comercialmente não é bom. Se você quer vender roupa de moda praia, você comprar uma máquina reta e zigue-zague. Você já tem que ir logo numa overlock e numa galoneira. Independente disso, você tem que comprar uma máquina e você tem que entender que essa máquina, ela vai te dar um certo trabalho no início. Então, independente do que você vai comprar, a ideal é a que você vai usar para você trabalhar, tá? Porque de repente você começa a costurar e, vamos supor, você queira vender alguma coisa, né? E aí você precisa de uma outra máquina que é a que você está usando para você fazer a sua venda.
né? Você captar seus clientes. Você vai precisar adquirir de novo aquela outra máquina, sabe? Então você começa com aquilo que você sabe que você vai dar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Depois você vai investindo em outras. Você não precisa comprar todas as máquinas de uma vez só. Eu nem fiz isso, né? Nem tem como. A gente que, né, tem dinheiro aí suado e difícil, não tem como você comprar tudo de uma vez só. Mas você pode aí adquirir a máquina ideal para você em relação ao espaço, em relação... Assim, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas eu sempre gosto de reforçar as coisas que eu falo, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Então é bom sempre estar reforçando isso para vocês. O ideal, a máquina ideal é a que você vai precisar pro trabalho que você vai fazer, pro espaço que você tem, né? Vamos supor, você tem um espaço bacana que você pode até ter uma máquina industrial, né? Então, o desafio vai ser sempre o mesmo, independente de qual máquina você vai comprar. Se é uma chinesinha da Shopee ou se é uma Singer que faz tudo, né? Que até enche bobina sozinho, né? Uma Jack da Silva. Não importa. Você tem que comprar uma máquina que vai atender ao que você precisa. Porque você vai ser, de qualquer maneira, desafiada a aprender a mexer nessa máquina de costura, que, como eu falei, é o primordial. Para você aprender a costurar, você tem que aprender a mexer na máquina de costura. E aí depois vem os outros processos, tá? Vamos lá. Treinamento. Para que um costureiro iniciante se acostume com um determinado tipo de máquina, de novo, a gente está reforçando de novo, uma história, máquina de costura, e trabalhe na operação com sucesso, evitando perdas, o treinamento é feito com alguns tipos de exercício de domínio de máquina. O quadro a seguir apresenta alguns exercícios e descrição. Então, tem um print aqui na tela do livro, vou deixar aqui do lado para vocês verem, ó. Tipos de exercício. Domínio de máquina de ponto fixo, né, que a máquina pode ser uma máquina doméstica reta e zigue-zague ou uma industrial reta. Descrição. Deve-se fazer costuras retas e paralelas em tecido ou papel. Eu tenho um vídeo mostrando como que você faz esse treino, tá, gente? Tá aqui, ó, no card. Domínio de máquina overlock. Costurar em tecidos sem cortá-lo ou cortar só o que for planejado. Tá? Já é para quem quer aprender a mexer na overlock. O que você vai fazer? Você vai pegar um retalho de uma malha, pode até ser de um... Eu prefiro até assim, nesses testes com overlock, você pegar até um tecido plano que desfie bem, tipo um linho, um crepe, que são tecidos que desfiam bem, Oxford. Você pega esse tecido e pega o retalho dele e começa a treinar a sua coordenação motora, a velocidade da máquina nela e faz exatamente isso que o livro está falando. Costurar o tecido sem cortar. A faquinha, ela serve para você dar uma desfiladazinha no tecido, né? Dar uma alinhada no tecido. Mas não é para cortar, porque quando você faz a margem de costura, você faz a margem de costura pensando na modelagem e tal. Se você cortar muito essa margem de costura, dá uma diferença na peça. Então, o chuleado, ele serve apenas para você evitar que o tecido desfie. Então, o mínimo que você puder desfilar aquilo com a faquinha, melhor, tá? Então, o treino com overlock é feito dessa forma. Vou fazer um vídeo só para isso, né? Já fiz com a reta, que é essa do papel, e eu vou fazer um vídeo separado só para isso. O próximo exercício que vocês vão fazer, retrocesso. Então, o retrocesso deve ser feito no início e no final da costura. E aí, a gente está se referindo a máquina de costura doméstica reta, zigue-zague ou a industrial reta, mas também a overlock e também a galoneira. É importante a gente fazer o retrocesso para que a peça não se desfie, porque a linha vai se desentrelaçar, né? Então a gente precisa fazer o famoso nozinho, que a gente faz também na costura manual, para aquela costura se firmar. Então, ele é feito acionando o mecanismo, o botão ou o pedal, né? A maioria das máquinas tem o retrocesso. É só você apertar lá o botãozinho que fica indicado na máquina, né? Até essa máquina antiga tem retrocesso, né? Mas vamos supor, uma máquina chinesinha dessa da Shopee que a gente conhece, ela não tem retrocesso. Então você tem que fazer o retrocesso manualmente, né? É só você ir e voltar com a costura, ou então você fazer na mão, né? Você fazer o nozinho na mão. Mas de qualquer maneira, o retrocesso ele é super importante para você treinar, para você não esquecer. Porque se você esquecer de fazer retrocesso, a sua peça vai desfiar tudo, você vai perder todo o seu trabalho, tá? Então esse é dos treinamentos importantes para quem está iniciando na costura, treinar. Próximo treino, posição da agulha. Então em algumas operações a agulha precisa parar posicionada dentro do tecido para fazer cantos. E um outro treinamento também que é necessário fazer com a posição da agulha é casinha de botão. Tem um vídeo aqui, ó, outro vídeo aqui relacionado. Casinha de botão.
você precisa posicionar a agulha dentro do tecido para você virar, né, a posição, o outro passo para você fazer a casinha de botão, certo? Entre outras coisas, por exemplo, costura curva, você precisa, na hora de você virar, é uma leve virada, sabe, gente? Depois que a gente pega a prática, você nem sabe, é por osmose, você vai assim, né, no automático, você nem se toca. Mas quem tá começando, isso é um martírio, né? Você fica desesperado, aí vai lá e entorta. Então, pra você não entortar a costura, quando ela chega na curva, né, vamos supor, uma curva de uma manga, uma curva de uma cava de uma blusa, quando chegar nessa parte, o importante e o interessante, né, além de você diminuir a velocidade da máquina, também você colocar a agulha posicionada nessa parte, exatamente nessa parte que vai começar a curva, pra você dar uma ajeitadinha no tecido, né, e continuar a costura com uma velocidade menor. Esse é um tipo de treinamento muito importante pra você que tá começando, pra você pegar o jeito. Como eu falei, depois que você pega o jeito, você nem sente, vai no automático. Mas é importante no início você fazer esse tipo de treinamento, certo? E aí, por fim, ó, é o que eu tava falando, curvas. A máquina só faz costuras retas, independente de qual máquina for. Portanto, quando se costura em tecido em curva, é necessário conduzir o material em linha reta até a entrada da base do calcador, formando a curva à medida que o tecido sai do calcador na sua parte posterior. Esse tipo de costura exige um maior controle da velocidade da máquina pelo operador. Então, né, já falei, né, já dei o spoiler aqui. Para você costurar as curvas, você precisa diminuir, né, a velocidade do pedal. Por isso que é importante você também controlar a velocidade do pedal ao ponto que você também está mexendo na máquina de costura. Então, aquele primeiro teste, né, aquele primeiro movimento que você vai fazer de treinamento com papel é importante por isso. E no vídeo que eu fiz de treinamento, né, para você começar com papel, também tem linhas curvas. Então, você fazendo o treinamento no reto e depois fazendo nas curvas, depois que você pegar o tecido, vai ficar mais fácil, né? Então, são esses três, deixa eu botar aqui, para não falar besteira para vocês, são esses 1, 2, 3, 4, 5 treinamentos importantes para uma costura iniciante fazer, para vocês começarem a ficar boas na costura, tá? Vou deixar esse quadradinho aqui, né, na comunidade, né, para vocês, sei lá, anotarem, tirarem prints, né? E a outra coisa muito importante para dar de dica para vocês, né, é os procedimentos iniciais, né? Além dos exercícios de treinamento que eu falei para vocês, é necessária a preparação da máquina para que o seu trabalho seja bem sucedido. Então vamos lá, os itens que são importantes para checagem antes de você começar a costura. Escolher uma linha compatível com a composição do tecido é super importante, né? Você não vai colocar uma linha... Tem gente que nem se toca nisso, né? Você não vai colocar uma linha de algodão no tecido sintético, vai quebrar, né? Ou elástico, meio elástico, vai quebrar. Você não vai colocar uma linha, né, de poliéster, 100% poliéster, numa peça que você tá, por exemplo, pensando em tingir. Não vai pintar, tá? E são essas coisas que você precisa também pensar na hora de você começar a costurar. B, fazer o passamento de linha na máquina corretamente. É super importante. Se você passar um passozinho daquele que você faz pra você colocar a linha na agulha, umzinho que você fizer errado, já vai arrebentar, vai ficar arrebentando a linha. Toda hora. O tempo inteiro. Não, toda hora, o tempo inteiro. Então é muito importante você fazer o passamento da linha corretamente, tá? Ajustar a tensão da linha, dependendo do tecido que você vai usar, né? Regular o tamanho do ponto, dependendo do tipo de costura que você vai fazer, né? Verificar se a agulha é adequada para o tecido. Se você usar uma agulha 11, que é muito fino, num jeans, vai ficar quebrando toda hora. Se você ficar usando uma agulha 14, num tecido pesado, vai ficar quebrando toda hora. Se você usar uma agulha 18, num tecido fininho, tipo cetim, ele vai fazer um furo horroroso na peça, vai puxar as fibras do tecido, vai machucar o tecido e depois a peça final não vai ficar com acabamento bonito. Então é importante você saber usar a linha e a agulha corretamente para a sua peça ficar, ó, um chuchuzinho. A próxima dica, postura do operador no treinamento. Como em todo e qualquer trabalho, existe uma postura correta para costurar. É difícil, né, a gente manter a postura corretamente. Então,
É importante porque permitindo que os trabalhos se tornem mais fáceis, protegendo a saúde de quem costura. Como, por exemplo, sentar de maneira correta, de preferência em cadeiras ergonômicas. Se você não puder, não tem como no início, sei lá, bota um travesseiro, uma almofadinha nas suas costas, no bumbum, que dói sim, gente. Dói. Se você ficar mais de 2 horas costurando, sem parar, você vai ficar descadeirado, tá? E é até importante você dar pausas, né? Fez um pouquinho, dá uma pausa, faz assim, estica, vai pra trás, vai pra frente, bebe uma aguinha, depois volta, porque realmente dói. C, costurar com os 2 pés bem apoiado no pedal da máquina. No caso aqui, é quem usa a máquina industrial, tá? Mas quem usa a máquina só com aquele pedal pequenininho da máquina doméstica, não vem ao caso, tá? Bom, gente, eu tive que fazer uma gravação aqui rapidinho antes de encerrar o vídeo. A câmera morreu, né, na hora que eu tava gravando. Mas eu não queria deixar de colocar esse vídeo no ar, porque eu acho super importante, né? É o passo inicial para quem quer começar a aprender a costurar, né? Esses passos que eu falei, todinhos, né? Anotem. Comecem já, se vocês já tiverem a máquina de costura, comecem já a fazer esses treinos, né? Não importa qual é a máquina de costura, eu peguei alguns frames de algumas gravações que eu fiz, né? Na época que eu tava começando a aprender a costurar, né? Então, assim, não importa qual é a máquina. Se é essa Singer 15C aí que eu tô mexendo, né? Que é uma máquina super mecânica, antiga. Se é uma máquina nova, né? Uma Genius Plus como eu tenho ela, reta zigue-zague. Se é uma galoneira, se é uma overlock. Comecem a fazer esses treinos como estão... não está explicado lá no livro, né? Infelizmente, eu não posso disponibilizar esse livro nem em Xerox, que eu não tenho autorização do Senai. Eles não autorizam deixar esses livros disponíveis, né, etc. Também não tem venda desses livros para fora, para pessoas de fora. Então, infelizmente, eu não posso disponibilizar esses livros para vocês, né? O que eu posso fazer, que eu lembrei aqui agora, é indicar para vocês o aplicativo do Senai, que é tipo uma biblioteca virtual que eles disponibilizam esses livros. Então, se você já foi aluno do Senai, é só você usar o login que eles disponibilizaram para vocês, né? É bem fácil, você entra logo. Ou se você não for aluno do Senai, é só você fazer um cadastro, né? Pelo próprio e-mail do Gmail, né? Do Google. E aí você vai ter acesso a esses livros. Não tem como baixar, né? Eles não deixam. Mas já é bom, já ajuda, porque você vai dentro do aplicativo ler os livros em PDF e ter um norte, né? Tem bastante coisa lá bacana, legal, dos livros do Senai, que são muito importantes, né? E, enfim, então é isso, gente. Esse é o passo inicial. Resumindo. Você primeiro tem que dominar a máquina de costura, independente de qual máquina de costura você vai iniciar seu trabalho, né? Reta zigue-zague, uma galoneira, uma overlock, uma máquina industrial, né? Primeiro você vai ter que aprender a dominar a máquina, e depois que você começar a dominar a máquina bem, e aí sim, né? Começar com as técnicas de costura. Exemplo, vou começar a aprender a costurar uma bainha. Vou começar a aprender a costurar fazer um acabamento, um viés, um debrum, né? Um bolso embutido, um bolso faca, um bolso chapado. Foi assim que eu aprendi lá no Senac, gente. Foi exatamente esse passo a passo que eles fizeram comigo e com os alunos lá. Primeiro é o método, né? Primeiro a gente aprendeu a dominar a máquina, depois começou a treinar a coordenação motora e com esses passos que eu mostrei anteriormente, e depois que a gente começou a dominar as técnicas de costura. Tá? Esse que é o melhor, né? É o melhor começo para você ir bem, não ficar desesperado, né? E eu já logo de antemão, repetindo, e eu gosto sempre de frisar as coisas para fixar na mente das pessoas. Você vai errar no início, você vai ter que enfim, você vai errar. Você vai ter que estar sempre tentando de novo, indo, voltando toda hora, até chegar a dominar de vez a costura com perfeição, com profissionalismo, beleza? A gente não tenha paciência, uma hora vai, tá? Uma hora vai. E eu acredito em vocês, que vocês vão conseguir, beleza? Então, no mais, eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Pode deixar que eu vou fazer um vídeo assim na prática, né? Mostrando passo a passo, em vez de uma aula teórica, né? O passo a passo de cada um daqueles itens que eu falei pra vocês, tá? Então,
Bem-vindo ao canal, né? Quem ainda não me conhece, sou Jéssica, sou técnica em vestuário e produção de moda. Já sou costureira desde 2018 e eu tô aqui no YouTube com o intuito de repassar as informações, né, conhecimentos que eu aprendi durante esse tempo para pessoas que querem migrar ou aprender a costurar e dominar essa área do vestuário e de moda, beleza? Então se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem, isso vai ajudar o canal a crescer. O YouTube vai entender que o canal é relevante e recomendar para outras pessoas, tá? Um beijo, fique com Deus e até a próxima.